Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast. E no episódio de hoje eu queria começar te perguntando: você já ouviu falar sobre controle de riscos? Bom, o controle de riscos traz melhorias significativas para as empresas. Ele aumenta a resiliência financeira, a conformidade legal, como a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e a eficiência operacional. Investimentos em segurança de dados não apenas aumentam a confiança dos clientes, mas também protegem contra violações e possíveis multas. Além disso, a boa gestão de riscos melhora a reputação da empresa e atrai investidores, contribuindo para a sustentabilidade a longo prazo. Casos de sucesso mostram que essa prática garante a saúde financeira e a longevidade da empresa. Empresas que implementam uma gestão de risco robusta conseguem identificar e mitigar potenciais ameaças, reduzir perdas e otimizar processos internos. E hoje vamos conversar com a Gabriela Reis. Ela é gerente de riscos e controles internos na Comgás e tem expertise em gestão de riscos corporativos, controles internos, auditoria interna, compliance e gestão de projetos. E vai nos falar um pouco mais sobre essa área que é tão importante. Então, primeiro de tudo, bem-vinda ao Sandcast. Gabriela, é um prazer receber você aqui. E para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar e contar um pouquinho mais sobre você. Então tá bom, meu nome é Gabriela Reis, eu sou gerente de riscos e controles da Comgás, sou formada em administração de empresas pela FAP, tenho também formação em contábeis pela FMU e fiz MBA na FGV de gestão empresarial. Além disso, também dou aula na USP, pela Fundace, do módulo de gestão de riscos corporativos. Ah, legal. E aí, como que você descobriu essa vontade de ir para essa área, né? Da onde que veio isso? Então, vamos lá. Minha carreira, ela comecei na indústria farmacêutica no departamento de marketing. E aí, assim que acabou o estágio, entrei naqueles processos de trainee, estágio, que abrem ali no final da nossa carreira, no final da faculdade. Acabei entrando na EY, né, na Ernst Young, na área de riscos, como trainee. Então, toda a minha carreira, ela foi fundamentada e baseada num processo de trainee que evoluiu e aí foi crescendo dentro da companhia, até cheguei na Ernst até gerente sênior, né? Fiquei lá por 12 anos antes de vir para cá, para a Comgás. Então, toda a minha carreira ela é baseada em consultoria, né, na Big Four, em uma das grandes Big Fours que a gente chama aí no mercado. Legal. E aí, assim, acho que as pessoas, elas têm às vezes, não sabem o que exatamente se trata, né, nesse momento de gestão de riscos. Acho que a palavra traz um pouco, mas eu queria que você explicasse um pouco mais como que funciona isso e o que exatamente é. Sim, né, porque risco é tão abrangente, né, o que ela está falando? Então, acho que é uma boa pergunta, assim, em termos práticos, o que são riscos, né? São ameaças e oportunidades, né? A gente tem essa visão de que riscos são sempre ruins, e não necessariamente. A gente chama também que existem riscos de oportunidades. Obviamente que quando a gente fala de uma empresa, a gente está analisando as oportunidades, mas o que acaba de fato assustando e onde a gente tem que fortalecer são as ameaças, né? Então, esse conceito de que risco sempre é algo negativo, acho que tem duas visões, mas aqui no dia a dia, na prática, a gente acompanha de muito perto, são essas grandes ameaças. Então, por exemplo, né? Então, a gente tem dois tipos de riscos grandes, são os riscos corporativos, são riscos que, caso eles venham a se materializar, a gente pode ter uma grande exposição de imagem, prisão de executivos, parada operacional. E os riscos operacionais, que são riscos do dia a dia. Então, isso também a gente monitora de perto, mas são duas vertentes diferentes. Os riscos operacionais, normalmente a gente estabelece controles, que a área de controles internos tem muito vínculo com eles, e os riscos corporativos a gente tem uma outra estrutura, né, que é até uma função, quando a gente olha para o mercado brasileiro, que está chegando aqui no Brasil nos últimos anos, que é de ERM, que a gente fala Enterprise Risk Management, onde a gente tem esse olhar importante para esses riscos que são mais estratégicos da companhia, que de fato podem levar a um grande nível de exposição, como o caso de Odebrecht, que a gente já viu no mercado, o do Carrefour, com o cachorro e
aquela exposição do segurança. Então, são riscos corporativos grandes que trouxeram um grande impacto para a companhia e que foram materializados. Então, a ideia é que, com essa área que a gente tem, é que a gente evite que esses riscos eles venham a acontecer. Boa. E aí, assim, o que que você acha que é importante para tomar, assim, de medidas antes, né? Porque quando se prepara para eles, os riscos eles têm uma medida um pouco mais branda, né, a vir. O que que você acha que é importante para que eles venham de uma forma mais branda? Então, acho que são algumas vertentes. A primeira de tudo é você ter uma governança estabelecida. Então, só da empresa, né, dos executivos, eles terem um olhar diferenciado para esse tema, né? Esse é um tema que a gente chama de tona de top, ou seja, o conselho está olhando, os comitês estão olhando, os diretores estão olhando. Acho que esse é o primeiro passo, porque uma vez quando a gente vem de cima, depois a gente vem estruturando um programa de governança para se criar maturidade. Então, primeiro é ter essa função dentro dessas empresas, ou para quem não tem essa função, que contrate uma consultoria, mas que a gente tenha esse olhar. Hoje, quando a gente olha para empresas de capital aberto no Brasil, é um cenário positivo. A gente está falando que mais de 90% dessas empresas já tem essa função estabelecida, tá? De alguma forma. A maturidade, ainda acho que a gente tem um caminho para percorrer, mas quando a gente olha para o Brasil, hoje é um cenário positivo com relação a isso. Acho que hoje é um tema que acaba sendo constante nas agendas aí, tá? Então, primeira coisa é você ter essa função. Segunda é você seguir uma metodologia, né? Porque o que a gente acaba vendo no dia a dia é as pessoas tentando fazer isso de alguma forma que não seja uma forma metodológica. Então, hoje a gente tem grandes órgãos, né, que servem como referência. Então, a gente tem, para controles, a gente tem PCUB, a gente tem CVM, e outras metodologias também, então, como para riscos, a gente usa ISO, temos COSO para controles, que ajudam a empresa a seguir um norte, um rumo para estabelecer essas funções dentro das companhias, tá? Então, uma vez que você tem essa metodologia e tem essa área dentro da companhia, acho que é o primeiro passo. E segundo, quando a gente olha para controles internos, é você ter um programa estruturado, né, para estabelecer esses controles e para riscos, né, uma vez que você tem conhecimento de quais são os seus riscos corporativos, você monitorá-los através de indicadores de riscos, né, monitorar para que eles não venham a acontecer. Sim. E assim, quando você fala na sua carreira no geral, que foi toda construída, né, baseada nessa gestão de riscos, o que que você enxerga como os principais desafios que você encontrou nesse caminho? Olha, o que eu enxergo de desafios é que eu acho que esse tema, lá no passado, ele não era isso que eu trouxe para você, de ser um tema prioritário nas agendas dos executivos. Se eu olho para 2012, né, quando eu entrei, né, comecei a mergulhar nessa temática, eu não via isso tanto, né, como uma grande preocupação. Então, acho que ao longo desse tempo, como evolução, eu vejo que a gente vem evoluindo com relação a isso. Acho que os executivos, dados aos escândalos grandes que a gente tem tido com relação à mídia, a isso, eu acho que isso trouxe à tona, e vejo no Brasil a gente tendo uma grande mudança, né, casos de corrupção. Então, acho que desde desses movimentos, e até acho que a mídia tem também muito peso nisso, isso acabou fortalecendo. Então, um grande desafio era esse no começo, de qual que é o valor que a gente acabava tendo dentro de uma estrutura corporativa. Hoje eu vejo que a gente tem muito mais, tá? E hoje uma das coisas que eu vejo como um desafio do meu dia a dia é a alta complexidade dos setores e dos mercados que a gente atua, porque antigamente, quando eu olhava para um cenário de risco, eu acabava me limitando a um ou dois cenários. Hoje a gente tem diversas, assim, o ambiente corporativo ele se tornou algo mais complexo. Então, quando a gente vai fazer mapeamento de riscos, a gente tem que avaliar diversos cenários e não necessariamente a gente fica com aquela segurança, putz, será que eu cobri tudo? Sempre tem alguma coisa, porque o ambiente corporativo hoje, né, ele tem muita coisa acontecendo a todo tempo, então requer muito estudo, a gente tem que estar atualizado. Então, assim, de olho nos riscos emergentes, então a gente tem até a questão climática, que é uma coisa que a gente vê que está nos riscos hoje, assim, a gente nem se falava em questões climáticas dentro dos principais riscos. Hoje a gente já vê as empresas considerando esse risco, mas ele não vem como um risco prioritário. E aí a gente está vendo as coisas que têm acontecido, os impactos que têm causado. Então, assim, a volatilidade como
os riscos eles acabam ganhando uma prioridade muito rápida, e se você não tem essa visão de ficar priorizando, né, tendo esse olhar, esse cuidado com esses detalhes, né, normalmente você acha que um risco, nem a pandemia, a própria pandemia, quais eram as empresas que tinham risco de pandemia, né, bem mapeado? Poderia ter, mas estava como um evento raro. Então, será que você está preparado para uma pandemia? Quais eram as empresas que estavam? Então, acho que isso é uma coisa do nosso ambiente que acaba tirando a gente da nossa zona de conforto, e que eu vejo como um grande desafio hoje, é a alta complexidade e a volatilidade das mudanças. Nossa, sim, e acaba que a mídia tá o tempo todo em cima de tudo, né, tudo a propagação da informação é muito rápido. Com Parece que certeza. qualquer coisa que acontece, já todo mundo já sabe, a empresa já tá num lugar ali de exposição muito maior, né, tem que ter todo um trabalho para pensar nisso. Inclusive, né, o que a gente tem como boa prática é um comitê de gestão de crise exatamente para esses casos. Então, faz parte da minha função também estabelecer um comitê de crise. Então, eventualmente, caso um risco se materialize, como que a gente vai agir para ter uma resposta rápida? Então, isso também faz parte da minha função aqui dentro, nos preparar para um momento de crise e o que fazer caso isso acontecer. Como que a gente tem o nosso tempo de resposta, porque isso já está ligado claramente com o tamanho do impacto que isso pode causar para a companhia. Então, a gente tem que agir rápido, e isso também precisa ser mapeado. É aquele negócio, né, hoje em dia se não age rápido, já era, as pessoas já estão falando, já estão comentando, a propagação é muito Exatamente, intensa, né. exatamente. É isso aí. E aí, assim, hoje a gente falou um pouco, né, dessa mudança, principalmente em relação ao tempo, a como as empresas estão enxergando. Você enxerga também que a própria tecnologia teve alguma alteração na área de gestão de riscos? Ela deu uma ampliada, ela melhorou em alguma coisa? Como que foi isso? Olha, com certeza ela melhorou. Então, quando a gente olha para a parte de ferramentas, né, hoje ainda é muito comum ver, né, e aí eu que vim de uma consultoria, atuava com grandes clientes, posso falar com propriedade que são poucas as empresas hoje que têm uma ferramenta para você fazer o acompanhamento desses riscos ali de forma mais prática, linkando os fatores de riscos, né, que são os eventos que podem levar esse risco a se materializar, com os controles que a companhia tem. Então era tudo muito manual, via Excel, e hoje a gente já tem ferramentas que você consegue fazer isso de forma muito mais prática, e o que facilita o nosso dia a dia aqui no trabalho. Então, eu acho que a tecnologia ela vem nos ajudar em termos de ferramenta. Em compensação, quando a gente olha para um cenário de tecnologia digital, a gente tem os riscos relacionados a ele, que são os riscos de ataque cibernético, vazamento de imagem, que acaba também, né, entrando, inclusive, se você olhar hoje as principais empresas de mercado aí de capital aberto, quase todas elas vão ter o risco de ataque cibernético como o 5 principal ali, né? Tá, ele vai estar lá, porque de fato, assim como a gente também está criando ferramentas, vem criando controles, os hackers também eles vêm desenvolvendo. Então é uma corrida que a gente corre de um lado, eles correm do outro. Então é algo que é importante também, que a tecnologia por esse lado ele acaba também trazendo ameaças para o negócio. Nossa, é verdade, né, você acaba tendo muitas coisas boas, mas também trazendo diversos pontos que tem que ficar de olho o tempo todo, porque você cria um método de segurança, daqui a pouco eles vão lá e criam outro para barrar o método de segurança anterior, e tem que ficar o tempo todo se renovando para estar seguro o tempo todo, né. É mais ou menos isso. Não é fácil. E aí, assim, essa área também, né, exige muita, inovação. O que que você acha que é o papel da inovação dentro da área de gestão de riscos e também de controles internos? Então, a inovação em termos de controles internos, eu vejo muito na automatização dos controles, né? Assim, hoje, também trazendo fontes de mercado, a maioria das empresas brasileiras hoje, 60% aí dos controles, eles são executados manualmente, né? Então, um desafio que a gente tem para a área de controles internos é muito atrelado a como automatizar esses controles, né? Porque quanto mais interferência manual a gente tem no controle, mais chance a gente vai ter
de estar exposto a uma falha humana. A pessoa tem que aprovar 200 documentos no dia. Qual que é a chance dela errar um, né, ou dois dentro desse grande volume? Então, acho que a inovação para controles internos, ela vem na automatização desses controles, tá? Que eu acho que a gente ganha bastante. Em termos de risco, da função de riscos corporativos, uma coisa que vem se falando muito e eu acredito muito é na criação de controles preditivos, ou seja, quanto que a empresa ela é capaz. Isso ainda está, assim, na metodologia a gente já sabe, mas na prática é difícil de colocar isso em prática. Quanto eu consigo prever quando um risco vai acontecer. Então, por exemplo, na Vale, temos o risco da barragem, né? Estourar a barragem. Quanto que eu consigo prever com base estatística, histórica, de que esse evento vai acontecer? Então, a gente tem falado já disso, tá? Então, criar indicadores que podem levar a gente isso aqui começou a aumentar o número de chuvas, tá? Isso que é comparado ao último evento, e aí você vai juntando várias informações de vários indicadores, você pode chegar numa conclusão, prever que aquilo vai acontecer e se antecipar. Então, quando a gente fala de riscos corporativos que são mais estratégicos, eu vejo que a bola da vez são esses indicadores preditivos, tá? Nossa, isso é bem legal, né? Que nem aconteceu. Você falou um pouco também, né, de desastres naturais e tudo mais. Se tem isso de uma forma mais desenvolvida, até evita que aconteçam coisas que nem aconteceu agora recentemente no Sul, né? Tinham alguns relatórios. Exatamente. Essa é a ideia, tá? Que vem se discutindo, de criar esses indicadores preditivos, obviamente que são tudo informações estatísticas criadas através de dados históricos, né, assim, de eventos que já aconteceram, para que possam ajudar as companhias a preverem situações desastrosas que nem essas que a gente está falando aqui. Nossa, E tomara que as pessoas comecem a dar mais valor para isso, né? Que eu acho que há um Sem tempo atrás, acho dúvida. que tem mudado cada vez mais, mas há um tempo atrás as pessoas tinham muito, quando saía qualquer tipo de relatório em relação a novas tendências ou coisas, prevenções que poderiam acontecer, muitas pessoas acabavam falando assim, mas isso aí está sendo um pouco alarmista, mas será que é exatamente isso que vai acontecer? E é aquele negócio, para que não prevenir, né? Pode ser que não aconteça, mas e se Exato. acontecer? A gente somos chamados de os cavaleiros do apocalipse, né? Que a gente chega lá com a nossa pastinha, mas eu tenho uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: se você acha que compliance, né, que controles são caros, tente não estar em compliance ou não investir em controles, que é exatamente isso. O preço você paga 2 vezes ou até às vezes 5 vezes mais do que se você tivesse investido previamente, né? Então o custo acaba sendo mais alto quando o risco ele já se materializou, né? Nossa, sim. E você também é professora, né? E aí eu queria saber o que Sim. que tem, assim, o que que esse outro seu lado te acrescenta também na sua carreira de gestão de risco. Acrescenta, acrescenta muito, porque assim, ainda mais eu que dou aula para um público de pós, existe muita troca, então são setores diferentes. Acho que as perguntas que os alunos trazem, assim, são perguntas complexas, então nos fazem até pensar. E é uma forma, assim, eu já fiz MBA e, assim, uma das coisas, além do que a gente aprende, a rede de network que se cria nesses cursos são incríveis, então eu tenho contato com os meus alunos até hoje, e isso vai chamando para oportunidades, e eu consigo ajudá-los hoje. Essa semana mesmo, uma aluna veio me pedir, putz, professora, você tem material? Então a gente acaba compartilhando informações recentes, então é aquilo, né? A gente, nesse ambiente de alta complexidade que eu coloquei como um grande desafio atual, quanto mais a gente se conectar com pessoas que estão nessa função e exercem isso, são formas de no dia a dia você estar sempre up to date, né? Atualizada ali com o que está acontecendo e discutindo. Então eu sou assim, o MBA para mim, né? Ser professora, ele tem essa função de fato de eu estou dando aula, mas eu também acabo absorvendo muito do que eles trazem como experiência e casos. Às vezes eles trazem algumas perguntas que eu preciso voltar com, até eu tenho referências aqui de pessoas no mercado para mim que volto com essas pessoas. Então assim, é algo que acaba me motivando e me fazendo uma profissional melhor, sem dúvida nenhuma. Nossa, isso é muito legal. Você sabe, assim, exatamente em que momento que você falou: "Nossa,
eu quero fazer isso, eu quero também dar aula para acrescentar, assim, dessa forma? Na verdade, sempre foi uma coisa que eu quis fazer, assim, sempre falava, nossa, quando me aposentar, quero ser professora. E, na verdade, eu não fui atrás disso, a oportunidade, ela apareceu. Então, por isso aí, tá, eu sempre bato nessa tecla como que o network é importante na nossa carreira profissional. Então, através de indicação, meu nome na minha empresa anterior, ele foi indicado, né, assim, chegou uma parceria da Ernest com a USP de dar aulas, né, e aí eles pediram a sugestão de quem poderiam ser os profissionais e eu fui indicada por uma pessoa que conhecia o meu trabalho. Então, bateu na porta a oportunidade, eu falei, é agora. Eu sempre falei que eu queria fazer isso em algum momento, não estava pensando em fazer ano passado, que quando apareceu e eu abracei. E foi assim, então, na verdade, as coisas acabaram acontecendo, não foi eu que fui atrás, mas já era algo que eu tinha vontade de fazer em algum momento. Ah, que legal. É aquilo que quando a gente chama, né, quando você tem uma vontade de É, fazer algo, parece que a gente vem transmitindo isso para o mundo. total. Ai, que legal. E aí eu queria perguntar, assim, o que que você acha importante, você como você passa essas informações, né, às vezes para pessoas que também não têm possam não ter tanto contato com a área no dia a dia, o que que você acha que é importante, os principais, assim, ensinamentos sobre gestão de risco que você falaria, assim, que é importante que as pessoas saibam? Bom, para as pessoas que não atuam com isso, né, hoje, como eu falei, hoje no Brasil, a maioria das empresas, elas já possuem essas áreas, né? Então acho que está conectado com essas funções dentro das empresas que essas pessoas trabalham, acho que é um ponto de partida importante. Por quê? Porque essas pessoas vão saber orientar tudo que eu falo aqui, no final do dia, cada empresa tem suas regras, suas políticas, suas normativas. Então, assim, se conectar com essas funções que a gente chama de segunda linha, normalmente, né, são as áreas de controles internos, compliance, áreas de governança, que podem dar esse suporte. E, no final do dia, acho que como a primeira linha, então, eu trabalho na área de suprimentos, eu trabalho na área de marketing, eu trabalho na área de vendas, o que eu posso fazer? Acho que o primeiro guia seria as políticas da própria companhia, né? Então, ler as políticas, conhecer as normativas, entender, porque acho que eles são os primeiros nortes que você pode ter quando você está ali atuando no mercado corporativo. Ah, legal. E falando agora em futuro, né, a gente falou da tecnologia de hoje, a gente falou sobre outras coisas, mas eu queria saber o que que você espera para sua área no futuro? O que que você acha que vai vir, as tendências, enfim? Assim, as tendências acho que estão muito conectadas com isso que eu falei do futuro, então acho que cada empresa ela tem o seu momento de maturidade. Aqui na Comgás eu olhando para o mercado, né, eu que vim de mercado, acho que a gente está bem evoluído aqui dentro, principalmente em controles internos, mas eu vejo esses indicadores para um futuro, né, conseguir implementar esses indicadores preditivos, como eu falei, acho que hoje em qualquer fórum de gestão de riscos que você vai participar, a gente está falando, estudando em como implementar isso. E o desafio também de automatizar o ambiente de controles, eu acho isso super importante. E outro ponto também seria não só, a gente é muito voltado, né, quando a empresa ela é de capital aberto, como é o caso aqui da Comgás, a gente ficar voltado a riscos de controladoria, contabilidade, acho que ampliar esse leque, né? Acho que a gente tem mais riscos do que isso, então você explorar os outros tipos de riscos que a companhia pode ter quando a gente vai para o âmbito operacional, sair um pouco só da caixinha de SOX, né, que a gente chama normalmente, mas olhar também os riscos de processo, riscos que envolvem outras áreas, sabe? Então, eu tenho isso como objetivo, eu acho que a gente caminha para um futuro aqui. Ai, que bom. É, realmente, né, às vezes quando você amplia e fala sobre outros tipos, outras formas de risco, a empresa ela tende a ter um controle maior em diversas áreas, né, não só em um Com lugar, um certeza. lugar da gestão, que às vezes acaba que a pessoa que está numa gestão mais alta acaba sabendo também de algumas coisas, entendendo a importância de algumas coisas, e as pessoas que estão em outras áreas não entendem tanto e dá um conflito, né. Sim, e no final do dia é importante, assim, eu acho que é outro recado que eu dou aqui para as pessoas que não atuam nessas funções é
poxa, se você está desconfortável com o processo, levanta a mão, chama lá a sua segunda linha, né, que é a área de controles internos, e fala, poxa, isso aqui não está legal, como que vocês podem me ajudar? Mesmo que não seja um processo relacionado a finanças, a controladoria, sempre tem uma forma da gente olhar, e acho que a ideia que a gente evolui é exatamente essa, ampliar o leque, olhar para o processo end-to-end, como a gente chama, né, do início ao fim, e ver como que a gente consegue agregar como um todo, né, olhando todos os riscos e indicando controles para os riscos que forem identificados. Boa. E agora falando com as pessoas que querem trabalhar com essa área, né? O que conselho você daria para quem quer trabalhar com gestão de riscos? Olha, primeira coisa, acho que conseguir uma vaga que seja, né, assim, hoje a gente não tem nenhum curso que chame isso, né, então a gente sempre tem a gente começa com administração ou contabilidade, mas assim, procure uma vaga, né, inicial ali como trainee em Big Four, ou até em empresas como a Cogás, tem diversas que tem vagas para você poder trabalhar, mas acho que o ponto principal é você se atualizar em termos de metodologia, então leia a Lei SOX, leia o que é o COSO, leia o que é uma ISO, enfim, e se munir de conhecimento. Acho que para quem está começando a se ter uma base de conhecimento técnico, ela é importante para te suprir ali de informação na discussão de pontos de melhoria, de riscos, de dúvida, que é a parte do setor e do negócio, cada empresa vai ter o seu. Então, quando a gente fala da função em si mesmo, acho que é importante a pessoa se desenvolver na parte de conhecimento. E quando a gente, depois de uma formação de curso superior, aí sim, quando a gente fala de pós-MBA, a gente tem várias no mercado excelentes, que eu acho que para quem quer seguir esse caminho já tem certeza, pode fazer isso, nesse tema. Boa. E para a gente ir finalizando, eu queria perguntar para você quais são as suas aspirações agora pessoais que você espera aí para o futuro. Olha, eu acabei de fazer a transição, então hoje eu tô aqui na Congás, né? Então, assim, tô com foco bastante aqui na minha carreira internamente. Quero continuar dando aulas na USP, né? Então, devo provavelmente fechar mais um módulo ali com eles. Tenho 2 filhas também, então passar mais tempo com elas, acho que ia fazer o balanço, né, da vida profissional e pessoal é super importante, e continuar. Uma das coisas que eu adoro fazer com elas é viajar por aí, então explorando o mundo, conhecendo coisas. Então, acho que quando eu olho para objetivos pessoais, eu acho que é ter esse balanço entre carreira e a vida pessoal, que é super importante, né? Perfeito. E agora, Gabriela, eu sempre falo que o final do podcast é um momento para você falar onde as pessoas podem te encontrar, um momento merchan, assim, mas onde as pessoas podem te encontrar, eu vou deixar todos os contatos também na descrição, mas onde elas podem te encontrar para conversar, para trocar uma ideia, para bater um papo. Bom, com certeza pelo LinkedIn, assim, eu gosto bastante, uso muito, acho que acesso 3 a 4 vezes ao dia, então no LinkedIn estou como Gabriela S. Reis, vocês podem me encontrar, às vezes eu demoro 1 ou 2 dias para responder, então quem quiser trocar ideias sobre metodologia, participar de grupos de estudo, até vagas, assim, eu sempre, a gente acaba conhecendo muita gente, então podem me chamar no LinkedIn, sou super disponível, me sigam lá, faço bastante posts do meu dia a dia, aqui na área de controles internos da Congás, eu divido as informações, então, por favor, adoro trocar ideias, podem me contatar, quem quiser, tiver dúvidas, estou super à disposição. É isso, perfeito, Gabriela, muito obrigada. Eu amei conversar com você, foi incrível saber um pouco mais sobre o seu trabalho e também sobre gestão de riscos. E é isso, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Camila, pelo convite, estou sempre à disposição. Se você gostou desse episódio, deixe o seu curtir e compartilha com todos os seus amigos. E para saber mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a Sente Pulse lá nas redes sociais, @SentePulse_BR.